amigos da Ideia do Jogo. Desculpem minha rouquidão, que eu passei uma semana com a gripe muito forte e ela ainda não abandonou meu corpo, tomando aqui os famosos remédios. Mas gostaria de fazer esse último áudio, talvez, desse ano, né? Um ano que merece uma reflexão especial de todos nós, rubro-negros, e por curiosidade do público esportivo que nos ouve. Eu sei que tem torcedores do Bahia que nos ouvem. Meu amigo Doca, Bahia Doente, nos ouve. Sonhou com o Libertadores, não foi, Doca? Mas não deu. Eu nem torço contra, né? Eu quero só que o Bahia fique em último, mas não torço contra. Bom, brincadeiras à parte, o Vitória hoje entrou em campo sob uma emoção muito forte, sob uma tensão muito forte, digo melhor. Mas o time até que não fez uma má partida. Se não é uma situação um pouquinho mais de sorte, o Vitória poderia ter ganho até demais. Poderia ter ganho o jogo e até com um resultado maior do que aquele 1-0 que o Vitória administrou até o meio do segundo tempo. Quando uma coisa que chamou a atenção, alguns jogadores entraram no campo sem condições de jogar 90 minutos. Isso é uma falha da comissão técnica. Carlos Eduardo já está recuperado há muito tempo, mas não consegue render 90 minutos. E aí Mancini tinha uma substituição programada, avançou Patrick, botou Kaique. E tinha uma outra substituição, agora para entrar, que é de André Lima, que não consegue também render os 90 minutos, e ele prefere guardar André para o segundo tempo. Foi bem, a entrada de Kaique deixou ele no mano a mano com Vinícius Júnior, um jogador diferenciado. Fez a jogada do primeiro gol com facilidade, porque o Vitória não fez cobertura do lateral, nem com o zagueiro, nem com os volantes, nem com o meia pelo aquele lado, que já era o Patrick. Ficou ele sozinho no mano a mano, quase dá o pênalti, tirou o corpo no último momento, e o Vinícius foi no fundo e cruzou para o gol do quarto zagueiro. Então, tecnicamente, não precisamos falar muito, né? O fim do jogo foi um desespero, sabe? Poucas vezes senti um aperto tão grande na minha vida. Porque quando você está no jogo, no fogo, todo mundo sabe que eu já passei rebaixamentos, é diferente quando você está torcendo. E eu imagino que o torcedor sentiu hoje naquela mão de William Correa que proporcionou o segundo gol do Flamengo. Embora eu precise dizer que ou o empate ou a derrota não mudava muito, só mudava a vitória. E a Chapecoense com Túlio de Mello nos deu o nosso Papai Noel. E o nosso querido Agenozinho ficou sem discurso, né? Entrando já na política, porque não podemos deixar de falar na política. O nosso Agenozinho ficou sem discurso. Porque ele agora vai dizer o quê? Que salvou o Vitória do rebaixamento? Ele continua dizendo, só que ninguém acredita, né? Aquela história de que ele alertava, desculpem, porque eu estou realmente com a gripe muito forte. Ele alertava ao presidente Ivan de Almeida que estava tudo errado. É mesmo, Agenozinho? A gente vai ter que mostrar as gravações, você defendendo essa turma que entrou no Vitória, certo? Esses invasores do clube que destruíram o clube por onde passaram, parecendo um veneno, né? Quando você bota para matar alguma coisa. Uns invasores que destruíram o Vitória por onde passaram, em todos os níveis, né? Mas o pior, o Vitória perdeu a identidade, né? E o resultado no Barradão do ano é um espelho disso, afora as questões táticas e técnicas da equipe, principalmente no meio de campo, que eu já expliquei em áudio anterior. Pois bem,
Agora, a eleição, não é? O estatuto do clube novo, aprovado em março, registrado em abril, diz claramente que a eleição é de presidente e vice. E o presidente do conselho, desrespeitando o estatuto, fez a convocação só do presidente, porque ele queria proteger o primo dele, Agenozinho. Não é? Imagine um clube centenário como Vitória, sofrido, com uma história bonita, mas sofrida, ter que se curvar e ficar refém das atitudes de pessoas que acabam se elegendo em cargos de alta responsabilidade e tomam atitudes, certo? Às vezes até infantis, misturando a instituição com amizades ou com parentescos. Eu preciso explicar aos que me ouvem que Agenor já não é vice-presidente do Vitória desde a renúncia de Ivan de Almeida, porque Ivan foi eleito pelo Estatuto Velho, que a eleição ainda era indireta, e ele se elegeu dentro da chapa eleita para o Conselho. Só ele se elegeu. O vice-presidente foi indicado. Na medida que Ivan renuncia, o vice-presidente perde o seu cargo. Mas ele está lá, sentadinho. Certo? E parece até que nos bastidores se comenta que Agenor pode ser o vice-presidente de Raimundo Viana. Imaginem, senhores, como Vitória está, certo? Na mão dessas pessoas, né? Raimundo, hoje, estreou na campanha. Foi nas rádios, falou. Sabe? Ele acha que o torcedor vai votar em Mundico, o sócio vai votar em Mundico. Não, Raimundo, o sócio não vai se enganar, o sócio não vai errar de novo, sabe? O sócio sabe que esse negócio de futebol não pode brincar, sabe? Foi na onda de uma campanha de marketing muito bem feita, com o nome de chapa muito sugestivo, vitória do torcedor, certo? Com o discurso político, da má política de algumas pessoas, sabe? Elegeram um conselho. E esse conselho elegeu o pior presidente da história do Vitória. Conseguiu ser pior que Falcão, não é? Porque Falcão pelo menos mostrou que é rubro-negro, renunciou, não é? E soube até que vai votar. E vai votar em Davi, certo? Avisou hoje a um amigo comum meu que vai votar em Davi. Então, se alguém tem alguma dúvida que Davi é Falcão, acredite, os senhores, que Falcão, que não votou a última vez, já prometeu que vai votar, e vai votar no seu amigo Ricardo Davi. Sabe? Este, certo? Sem condição nenhuma de dirigir o Vitória. Aposta que o Vitória vai continuar acreditando no discurso vazio, no discurso fácil, nas palavras bem colocadas e articuladas, assim como era Ivan, se bem que Ivan se atrapalhava com as palavras, né? Mas a estrutura da chapa falava por ele. Agora não, como ele não tem estrutura, Davi é mais articulado. Eu me lembro dos debates, né? Ele prestando atenção no que eu falava. E se vocês pegarem o plano de governo dele e prestar atenção no plano de governo dele, é uma coisa terrível o plano de governo dele. Porque eu acho que ele não consegue escrever 3 linhas sobre cada proposta que ele coloca. Porque o plano é completamente subjetivo, como é subjetivo o seu discurso, certo? Pura falácia de quem não tem a menor condição de dirigir uma instituição que quer crescer, que tem projetos, que tem uma torcida ansiosa, certo? E Ricardo, que até eu tenho uma boa relação, me trata bem, certo? Mas não tem condição, Ricardo. Você sabe que você não tem condição, e é por isso que eu estou muito chateado com você, certo?
E eu sei com quem você está cercado, que é pior que você. Que você não é uma má pessoa, certo? Você é apenas incompetente para o que você está se propondo a fazer. Mas você está cercado de gente da pior qualidade moral e ética, Ricardo. E o Vitória não merece mais esse tipo de gente dentro do clube, Ricardo. Sabe? Você não pode permitir que esse tipo de gente vá lá assumir até departamento jurídico. Não, tenha paciência. O Vitória não aguenta mais sofrer. O Vitória não aguenta mais ser mal representado, né, por pessoas absolutamente desqualificadas. Não profissional como você, mas moralmente, que é muito pior. Certo? E nós vamos, certo, chamar a atenção do torcedor até o dia da eleição. E aí o torcedor vai decidir, o sócio, digo melhor, certo? Se ele ainda quer passar situações como passou esse ano. Que eu não sei o que foi mais grave, se foi dentro de campo ou fora de campo. Uma coisa completou a outra, né? Então, Vitória chega nesse final de ano com um caixa combalido, com um orçamento 15 milhões menor, viu, torcedor? Vitória teve um orçamento esse ano de 80 milhões, para o ano é 65. Como é que os senhores esperam que vai acontecer? Temos que tirar da cartola um coelho para poder fazer o Vitória andar no próximo ano, certo? E nós estamos próximos de Manel Matos, sim. Eu, Alex, Ademar e outros grandes rubro-negros, sabe? Não somos só nós três, porque somos ex-presidentes. Talvez a gente chame mais atenção, mas tem outros grandes rubro-negros preocupados com a vida do clube. E nós estamos perto, sim, para ajudar Manuel e o jovem Lucas Brandão, que tem uma área onde ele é especialista e que vai nos ajudar demais, né, pela sua experiência trabalhando numa das maiores consultoras e auditoras fiscais do mundo. Então, trazemos um jovem para rejuvenescer o Vitória. Mas o Vitória não pode esquecer a experiência daqueles que foram testados e aprovados. E eu, com muito orgulho, me incluo nisso, certo? E falo aqui em nome de Alex Portela, de Ademar, certo? As pessoas demoraram de entender como é que a gente se reuniu tão rápido. Sabe por quê? Porque nós éramos muito amigos até o desenlace em 2005. Portanto, não foi difícil nos reunirmos, porque não guardamos mágoas nem diferenças individuais entre nós. E temos um grande bem, um amor indelével, um amor constante e verdadeiro, que é o Esporte Clube Vitória. Então, eu espero, senhores, que essa semana os sócios tenham consciência, certo? E votem em Manel Matos para presidente e Lucas Brandão para vice-presidente, para que a gente possa finalmente dar ao Vitória uma nova chance de crescimento e de felicidade para essa grande massa torcedora. Um abraço para vocês.